Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente veio comparar o Kindle versus o iPad, que as pessoas têm feito bastante pra gente lá no Instagram. Recentemente a gente gravou um vídeo pra vocês contando que a nossa mais nova aquisição foi o Kindle 10. E é uma coisa que a gente tem gostado bastante, né, amor? Que tem ajudado bastante. Inclusive, a gente vai deixar o vídeo linkado aqui pra vocês assistirem. Uma das coisas que as pessoas têm perguntado bastante pra gente é se dá pra estudar pelo Kindle, se é a mesma coisa que o iPad, se é melhor ter um Kindle ou ter um iPad. Então, a gente vai responder essas perguntas com base no que a gente tem aproveitado tanto do Kindle quanto do iPad. E se você gosta do conteúdo que a gente cria aqui no canal, então já deixa o seu like, já se inscreve e ativa as notificações para não ficar de fora de nenhum vídeo novo. Muito bom! E me segue lá no Instagram. Ó, o que a gente tem aqui pra mostrar pra vocês é o iPad, que é da 6ª geração, né? Meu iPad é tipo meu queridinho, já falei pra vocês várias vezes, já gravei vários vídeos aqui também mostrando como que eu uso, pra que eu uso. E o Kindle que a gente tem agora, eu vou mostrar o Kindle do né? Que é esse daqui, que é igual ao meu. É o Kindle da 10ª geração com iluminação embutida. Os dois são muito diferentes, né? Eu acho que não dá nem pra comparar, assim. São dois dispositivos com propostas muito diferentes. Exatamente. Né? Apesar deles terem coisas em comum. Acho que é por isso que vem a comparação. Exatamente. Né? Obviamente, assim, acho que a primeira diferença já bem escancarada é que você consegue fazer muito mais coisas usando o iPad, né? Sim. Principalmente se você tiver o iPad com a caneta, né? Então, pra mim, a canetinha aqui é indispensável, porque eu consigo usar o iPad não só pra leitura, como também pra escrita, como eu já mostrei várias vezes pra vocês. Eu tenho os meus cadernos aqui que eu uso para estudar, eu assisto videoaula, mas eu também faço leituras. Então, por exemplo, às vezes eu baixo artigo e vou lendo por aqui. Então, eu acabo usando a canetinha, eu consigo grifar, eu consigo escrever, eu consigo circular palavras. Isso pra mim é muito prático, que eu tenho uma liberdade como se eu tivesse com um caderno mesmo, né? Coisas que no Kindle você não conseguiria fazer. Exatamente. Essas escritas assim na mão e tudo mais. Exatamente. E eu consigo fazer leitura por vários aplicativos aqui. Então, eu consigo fazer pelo GoodNotes, como eu também consigo fazer pelo aplicativo do Kindle. Então, também existe um aplicativo do Kindle para você usar no iPad. Esse aqui tá sincronizado com o meu Kindle mesmo. Então, todos os livros que eu baixo no Kindle, eu tenho aqui e eu consigo ler tanto lá quanto aqui. Eu acho que assim, como a Thaís mostrou, que ela usa para outros objetivos o iPad dela, coisa que o Kindle não faz. O Kindle, ele é focado exclusivamente na questão da leitura. Então, se você busca momentos de leitura sem distração, o Kindle é extremamente recomendado. Porque mesmo que você esteja lendo um livro no iPad, se conectado na internet, alguém te manda uma mensagem ou chega uma notificação do Instagram, enfim, qualquer rede social que tenha notificação habilitada, no meio da leitura ele vai aparecer e isso provavelmente vai te tirar do foco da leitura. No caso do Kindle, como ele não tem essas conexões com as redes sociais, né? Na hora que você está lendo, se você deixa o celular longe, por exemplo, que é o que a gente faz quando a gente costuma ler, a gente está longe do celular, a gente fica focado exclusivamente na leitura. Inclusive, esse foi um dos pontos diferenciais por eu optar a comprar o Kindle mesmo, porque eu já tinha o aplicativo, eu já tinha alguns livros baixados aqui no iPad, mas eu fiquei pensando, nossa, é muito fácil me distrair, eu posso simplesmente com um clique sair daqui, eu posso entrar, eu posso entrar no Instagram, eu posso entrar no Facebook, no Twitter, enfim. E no Kindle, não, você fica realmente focado na sua leitura. E assim, pela diferença de funcionalidades também que um dispositivo apresenta em relação ao outro, o preço deles também é bem diferente. Hoje a gente está falando de um iPad que está aí na faixa de uns R$2.000, quando o Kindle está na faixa de R$350, com a vantagem, que a gente já até falou disso no outro vídeo, que com o tempo, né, com a medida que você vai economizando na compra de livros, você acaba recuperando esse investimento feito. Eu acabei pegando o meu aqui para mostrar para vocês também. Uma diferença bastante evidente é a questão das cores, né? Então, os mesmos livros que eu tenho aqui. Então, por exemplo, o Kindle, ele não tem cor, né? Ele é similar a uma folha de papel mesmo, uma folha parda com letras pretas. Então, aqui a gente tem o livro da Angela Davis, que é
colorido, aqui eu tenho o livro simplesmente em preto e branco, né? Tem a questão da iluminação também, que é feita de forma diferenciada, que também foi uma coisa que fez eu optar por comprar um Kindle e não ficar fazendo leitura de livros pelo iPad. A questão da iluminação é que esse tipo de tela, como o iPad ou o celular ou o computador, ela é uma luz que ela é emitida na direção dos seus olhos. Já o Kindle, a luz não é emitida na direção dos seus olhos. Se você observar aqui, talvez nem dê pra ver. Bem no cantinho deles aqui, quando você tá com ele na mão, você consegue ver os LEDs, que é o que ilumina a tela. Então, ao invés da iluminação, e principalmente aquela iluminação da luz azul que eles falam, ela ir diretamente para os seus olhos, você acaba tendo um acesso a uma tela iluminada, que é uma forma também de descansar muito mais os olhos. Você não fica com aquela leitura cansada de quando a gente fica muito tempo olhando para frente do celular ou pro iPad. Não dá dor de cabeça, né? Não dá dor de cabeça, né? Mas essa questão da iluminação, ela é muito importante mesmo, porque se você pretende, por exemplo, ficar 1 hora, 2 horas lendo, com certeza seria prejudicial você ficar olhando para a tela do iPad por períodos tão longos, né? Exatamente. Tem gente que me pergunta se dá para fazer leituras acadêmicas, né, no Kindle. Então, dá. Você consegue baixar PDF aqui, por exemplo, esse livro aqui, ele é num arquivo PDF. Esse pequeno manual antirracista foi um PDF que eu baixei. Dá para ler aqui? Dá para ler aqui. Por exemplo, então abri aqui um PDF, né? Eu não vou ter a mesma liberdade aqui que eu tenho abrindo um PDF aqui no GoodNotes, né? Até porque não vou ter, por exemplo, a facilidade de usar a caneta, né? Mas eu também consigo, tipo, destacar, né? Eu consigo selecionar um trecho aqui, destacar. Tem a questão da responsividade também, né? Do Kindle ser um pouquinho mais lenta, assim, né? Digamos, exatamente, né? O toque do iPad ou de outros tablets, ela responde mais rápido. Exatamente. Mas eu consigo, por exemplo, destacar, né? Então eu vou colocar aqui, ficou destacado. Não ficou como se eu tivesse passado um marca-texto amarelo, mas ficou destacado. E eu consigo, por exemplo, escrever uma nota. Ah, essa parte aqui, eu vou escrever aqui que é, sei lá, introdução. Ela é importante para você confirmar alguma informação depois, por exemplo. Isso. Mas eu preciso destacar aqui mesmo a responsividade do teclado aqui, ela não é tão rápida quanto a do iPad, mas atende a necessidade. Exatamente. Eu faço muitas notas nos livros que eu tô lendo, sabe? Eu uso bastante esse recurso. Quando você faz uma nota, você destaca automaticamente. Ainda falando sobre o conforto, né, de leitura entre um e outro, se você vai deitar ou então você vai ficar segurando na mão, depois de 15, 20 minutos, vai pesar. Não é prático. Não é prático. Assim como se você pega um livro de papel muito grande, também não é muito prático. Esse aqui, independente, né, do tamanho do livro, ele vai sempre pesar as mesmas 170 gramas. Então, você fica muito mais confortável em relação a isso, né? É um diferencial muito grande também em relação a como carregar e manusear. Então, por exemplo, o iPad, você precisa de pelo menos uma bolsinha um pouco maior. O meu Kindle eu guardo na pochete. Basicamente são 2 aparelhos diferentes que a gente pelo menos aqui em casa instituiu utilidades bem diferentes, né? Então o Kindle ficou só para leitura de livros e o iPad é para outras coisas, estudar, ver vídeo, enfim, todas as outras facilidades que o iPad consegue me promover também. Então eu particularmente não me arrependo de ter comprado nem o iPad nem o Kindle. São 2 investimentos que nem o Du falou, tipo, o iPad não é barato, é um aparelho caro, mas que você, tipo, usa por muito tempo e para fazer muitas coisas. Então acaba que a longo prazo ele acaba compensando o investimento. Sim, considerando que o seu antigo você ficou com ele 5 anos e já era usado e ainda estava ótimo, né? E não tinha caneta. Então é um investimento também diferente, mas que vale a pena. Exatamente. Já o Kindle, né, outra funcionalidade, substituiu os nossos livros, substituiu toda a nossa biblioteca de livros, inclusive o Du já doou vários livros lá no Instagram dele, ele tem sorteado livros lá no Instagram dele, livros físicos, né, que já que a gente não vai usar mais, a gente acha justo a gente poder propagar também a leitura pra frente, né?
Isso, meu objetivo é que até o fim do ano eu não precise fazer nenhuma caixa com livro físico quando terminar a faculdade aqui. E no final das contas, como nós dois, né, temos agora os nossos Kindles, cada um tem a sua biblioteca particular, assim, e a gente já chegou à conclusão de que dá pra baixar quantos livros mesmo aqui? Esse livro aqui do Hibisco Roxo, a versão dele para Kindle cabe mais ou menos 4.100 livros iguais a esse no dispositivo. E ele tem quantas páginas? Ele tem 320 páginas. É um livro consideravelmente assim de tamanho normal, né? Vamos colocar assim, um livro normal de se encontrar nas livrarias. Então cabe 4.000 livros, com a vantagem que se você encher de 4.000 livros, você pode excluir aqueles que você já leu, mantendo eles na sua conta, que aí a hora que você quiser reler, você só baixa de novo. Pode levar pra qualquer lugar. Pode levar pra qualquer lugar. Ainda tem muito espaço pra livro, assim. Eu não sei se eu consigo ler 4.100 livros durante a minha vida, sabe? Isso porque o nosso Kindle é de 8 GB. Né? 8 GB. Que tem Kindle com maior capacidade também, que aí vai caber muito mais livros. E vale a pena destacar que a gente pesou esse livro, o Kindle e o iPad. Olha, a gente vai pesar os dispositivos e o livro pra vocês verem a diferença. Ó, a gente vai pesar pra vocês verem. Então, a balança tá aqui zerada. Vou colocar primeiro o iPad pra gente ver quanto que ele pesa sem a capinha, tá? O iPad pesou 462 gramas sem capinha, tá? Que não é uma coisa que eu costumo usar também, ele sem capinha, né? É verdade. O Kindle sem a capinha, ele pesa 174 gramas. É muito leve, né? É muito levinho. E o livro que a gente tá usando como base de comparação, que é o Hibisco Roxo, que é o livro que eu tô lendo agora, ele pesa 410 gramas, ou seja, é basicamente o peso do iPad. Exato. Coloquei o iPad de volta na capinha. Com a capinha, olha quanto que ele pesa. 746 gramas. Quase 800 gramas. Se colocar o iPad com a caneta, que é como normalmente fica, ele vai para 765 gramas. Ou seja, a caneta é o mais leve de tudo. É, a caneta não mudou muito. Mas o Kindle com a capinha, ele fica com 266 gramas. Também aumenta consideravelmente o peso, só que ainda é bem diferente, é bem distante dos quase 800 gramas, né? É meio quilo de diferença entre um dispositivo e outro. E realmente, se você vai usar, por exemplo, pra ler antes de dormir, né? Que é o que a gente tem feito, a nossa prática de leitura antes de dormir, é muito, muito, muito mais fácil você segurar, tipo, 200 gramas do que você segurar quase 1 quilo pra fazer leitura. Sim. E se você usar ele ainda olhando pra cima, se você cair no sono e ele cair em cima de você, não vai te machucar. Bom ponto. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que a gente tenha conseguido tirar algumas dúvidas de vocês. Se ficou alguma coisa ainda não respondida, comenta aqui embaixo que a gente pode gravar outros vídeos pra vocês. Se inscreve no canal para não perder as notificações, dá like nesse vídeo porque ajuda a gente bastante. E a gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram. Um beijo!